E agora que tu mencionaste um pouco também das mulheres fazendo frente ao Estado Islâmico, né, que isso é muito interessante também, porque na realidade a parte das mulheres curdas conseguiram fazer frente, sobretudo o Estado Islâmico que estava tomando conta da Síria, no território de Rojava. Então, eu gostaria que tu explicasses um pouco mais como então se consolida esse movimento das mulheres, a partir de que momento se consolida, porque tu estás comentando que são mulheres então que estão fazendo frente a todo um sistema patriarcal que dentro de um exército também as deixava em um sistema patriarcal, as delegava para uma esfera doméstica. Então, aqui, a partir de que momento realmente essas mulheres conseguem tomar força dentro do PKK, dentro do próprio exército também, ao ponto de conseguir liderar e executar missões contra o Estado Islâmico, que também sequestrava as meninas, estuprava as meninas, matava as meninas. Então, eu gostaria que nos comentes um pouco mais sobre esse caminho que as mulheres percorreram, então, para poder deixar, de fato, um movimento muito mais forte e conseguir seu lugar nesse movimento. Então, aí tem uma série de desdobramentos, digamos, mas tentando ser o mais sintética possível, assim. Na década de 90, finalzinho da década de 80, a gente já tem uma mobilização de mulheres dentro do PKK bastante significativa. Então, Uhum, começa com processos de resistência dentro da prisão, né? Quando o PKK foi fundado, participaram apenas duas mulheres desse congresso fundacional, em 1978. Uma uhum, delas foi Sakine Jansis, que foi, né, até 2013, quando ela foi assassinada em Paris, uma das lideranças mais conhecidas, né, ou uma das referências desse movimento de mulheres. uhum, E ela participou da fundação do partido e também na década de 80, quando ela foi presa, ela mobilizou uma série de mulheres dentro da prisão para resistirem ao processo de violência, né, que dentro das prisões se dava, sobretudo às mulheres. Então, não é algo exclusivo da Turquia, a gente, qualquer processo de ditadura que a gente for analisar, ou até mesmo, né, quando as mulheres elas são presas, a violência que incide sobre os seus corpos tende a ser muito mais cruel, tende a ser uhum, muito mais sexista, né? Então, mutilação de seios, mutilações genitais, estupros, né? Existe um requinte de crueldade muito mais vinculado para esse lado sexual de punimento do corpo das mulheres uhum, do que o que ocorre com os homens, né? uhum, E dentro dessa prisão, dentro da prisão, das prisões da Turquia, as mulheres passam a se organizar em um processo de resistência, dizendo uhum, tudo bem, já que até nesse espaço, né, nós somos violentadas por sermos mulheres e por sermos mulheres guerrilheiras, a gente vai de alguma forma tentar subverter isso. Então começam a se organizar as primeiras estruturas, né, desse que depois será o movimento de mulheres. Em 87 se cria a primeira fundação, sindicato, organização de mulheres patrióticas do Kurdistão, uhum, em Hannover, na Alemanha. Então são mulheres da diáspora que fugiram não só do Kurdistão iraquiano, se a gente for lembrar, né, em 88 acontece o genocídio de Halabja, que uhum, é quando Saddam Hussein utiliza armas químicas, né, contra as uhum, populações curdas, naquele marco né, dos conflitos com o Irã também. uhum, Então, acontece essa primeira organização, e a partir dessa primeira organização há uma série de mobilizações das mulheres, até que em 93 se funda a primeira guerrilha de mulheres dentro do PKK. Então, a partir dessa fundação da guerrilha de mulheres dentro do PKK, há uma série de congressos, né, e de trabalho mesmo, né, trabalho uhum, teórico, né, de desenvolvimento de qual seria essa teoria ou essa ideologia das mulheres. A ideologia das mulheres, digamos, enquanto um corpo teórico, enquanto um corpo, enfim, um debate ideológico mais consolidado, ela se consagra em 99, quando também é apresentado um esboço do que seria depois o contrato social das mulheres. uhum, E como também há uma ruptura dessa perspectiva do Estado, como, ok, o PKK e os movimentos que se alinham também a essa perspectiva do PKK rompem com o desejo pela fundação de um Estado, não faz sentido pensar em uma Constituição.
Então, se substitui o modelo de constituição por um modelo de contrato social, no qual haveria esse contrato social das mulheres, que seria um pacto coletivo, né, de luta antipatriarcal e de libertação das mulheres. Então, é mais ou menos esse período, né, de 99, que de fato a gente já pode falar de um movimento de mulheres transnacional, porque ele termina saindo da Turquia, né, e circulando no Irã, no Iraque, na própria Síria, através dessas militantes, através, né, de todo um ativismo, né, que termina reivindicando a implementação desse sistema que é o confederalismo democrático, né, esse sistema de democracia sem Estado que orienta, né, o que é o governo autônomo de Rojava. Só que em Rojava, ali na região do norte da Síria, a gente tem uma série de especificidades, né, que correspondem um pouco à história do próprio Estado da Síria. Então, em 2003, começam a se organizar alguns partidos e alguns movimentos curdos, né, dentro da Síria, mas aqui a Síria também é um modelo de Estado com um único partido, né, que é o Partido Baath. Então, a gente não tinha uma presença, né, de partidos, de movimentações curdas muito explícita. Tudo era, tudo ocorria de forma oculta, né? E aí, em 2003, começam a se organizar, né, o Partido da União Democrática em um primeiro momento, algumas outras organizações. Só que em 2011, quando estoura a Guerra Civil, termina sendo um momento mais oportuno, né, para os movimentos curdos negociarem com Damasco, dizendo, olha, é o seguinte, a gente não é nem contra, a gente não vai se mobilizar contra, né, o governo de Bashar al-Assad, a gente não vai se posicionar contra Damasco, mas também a gente não vai se posicionar a favor. A gente tem a nossa própria proposta, a gente quer autonomia, deixem a gente quieto. E termina sendo, enfim, negociado com o Assad, tudo bem, nesse primeiro momento não vou me incomodar com vocês. O Assad termina recuando das suas tropas no norte do território, né, por uma questão estratégica. E aí, a partir daí, começa toda uma outra dinâmica, que é a dinâmica mais recente, não só de formação, de declaração desse autogoverno, mas também porque a gente, poucos anos depois, a gente já começa, né, com essa expansão do autoproclamado Estado Islâmico e de outras dinâmicas que terminam afetando a região. Então, em 2012, que se formam as primeiras unidades de proteção, né, da região, que seria YPG, Unidades de Proteção do Povo, e a sua correlata, né, uma versão das mulheres, que seria a Unidade de Proteção das Mulheres, a YPG. Então, as mais famosas, se a gente botar Guerra de Mulheres Curdas ou coisa assim, a gente vai ver basicamente essas mulheres dessas unidades. A própria comandante Aryan é da unidade da YPJ, uma comandante desse grupo. Eles se denominam como milícia, né? Mas é muito difícil utilizar a palavra milícia para o contexto brasileiro, porque nos remete a outra lógica. Então, mas seria isso, seriam grupos armados, só que são administrados através de uma rede de comunas e assembleias. Então, é a população, é um governo de base que termina fazendo essa administração, né? E não grupos de poder, enfim, como a gente tem no caso das milícias latino-americanas, assim, os cartéis de droga, por exemplo. Então, com outras dinâmicas. Mas 2012 começa a se organizar, em 2014 a gente tem o grande marco, que é a Guerra de Kobani, que é quando, de fato, o Estado Islâmico sitia a cidade de Kobani, que é uma cidade bastante importante ali para a região, estratégica, né? Fica na fronteira entre a Síria e a Turquia. E o mundo inteiro observava aquela região e dizia, bom, não tem como resistir, né? São meia dúzia de mulheres e crianças e soldados, não tem como. Só que, enfim, por estratégia, por organização, por força, chame como quiser, aí a gente pode dar uma série de matizes para isso. Não só resistiram a essa investida do autoproclamado Estado Islâmico, como derrotaram, e a partir daí foi uma série de vitórias, né? E conseguiram, de fato, né, em um primeiro momento, derrotar esses grupos, né? Não só o Estado Islâmico, né? Mas uma série de outros grupos de orientação jihadista. E aí tu entende bem melhor do que eu, então eu prefiro não entrar em detalhes. E, enfim, e agora a situação é bastante complexa, mas por outras razões, assim, a Turquia invadiu, né, a reabilitação de alguns grupos na região também,
mas é um pouco por aí, assim, nesse momento na Síria a gente pode falar das mulheres, né, em armas, organizadas, estruturadas a partir de 2012, quando de fato se declaram essas unidades. Hoje a gente já tem uma série de outras unidades, né, mas todas correspondem à mesma lógica, né, todas se relacionam com esse primeiro movimento de mulheres, né, que começa lá na década de 90 e que traz em si um horizonte a gente não é só um exército, nós não somos um exército. A nossa missão também, o nosso trabalho é por despatriarcalizar a visão de guerra. Então, nesse sentido também, em vários aspectos, a gente vê uma visão bastante antagônica, né, dicotômica, do Estado Islâmico e desses grupos extremistas, como um fazer a guerra, né, com uma perspectiva bastante patriarcal, no qual as mulheres, né, têm um papel muito definido na sociedade e sequer podem participar, né, do âmbito político da sociedade, e por outro lado, né, essas mulheres que elas lutam pela sua libertação. Então não é somente somos um exército, lutamos, né, para salvaguardar os nossos interesses, mas elas também trabalham muito com essa noção de autodefesa. Sim. Elas terminam advogando muito mais por uma perspectiva de autodefesa e não de ordem militarista. Assim. Então, trocar o militarismo pela autodefesa não é algo meramente conceitual, né, ou simbólico, é também um posicionamento político muito definido, assim, que termina trazendo também um pouco dessas interpretações que se dão, né, da guerra, dos conflitos e das próprias dinâmicas que se dão no front, né, no dia a dia.